A gente fala agora do julgamento da Elise Matsunaga, começou agora há pouco, você deve se lembrar, em 2012 ela matou, esquartejou o marido, o Marcos Matsunaga. Ele era empresário, herdeiro do grupo Yoki, né, um grande conglomerado da indústria de alimentos. Esse caso chocou todo o Brasil, foi aqui em São Paulo. O casal se conhecia desde 2004, teve uma filhinha, na época do crime era um bebezinho, tinha 6 meses de idade só. Andressa Roger acompanha desde cedo a movimentação no Fórum da Barra Funda e tem detalhes pra gente. E aí, Andressa, todas as partes já aí, acusação, defesa, a Elise. Boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Sim, todos já estão aqui. O julgamento estava marcado para começar às 9 da manhã, né? Mas os 7 jurados foram escolhidos às 11h16. Foram escolhidas 4 mulheres e 3 homens. Tanto a defesa como a acusação, eles pediram para tirar 3 jurados. Então, eles puderam escolher, pedir para trocar. Então, são 4 mulheres e 3 homens. Elise já chegou, está no plenário. Ela chegou pouco depois das 9 horas da manhã num carro da Secretaria da Administração Penitenciária. Ela está com uma roupa preta, está com os cabelos compridos e também presos. O julgamento começa com as testemunhas de acusação prestando depoimento. São 9 testemunhas, entre elas as principais são o irmão de Marcos, a prima dele, também um funcionário, o detetive particular contratado por Elise e também as babás, as 2 babás da filhinha deles. 2 testemunhas são consideradas chaves, são os legistas que examinaram o corpo de Marcos Matsunaga. Entre esses depoimentos, então, devem levar mais tempo. Depois vem as testemunhas de defesa e as testemunhas escolhidas pelo juiz. Veja mais detalhes deste caso e também do julgamento que começa hoje na reportagem. Não foi possível ver Elise nem saber se ela estava acompanhada quando o comboio saiu da penitenciária feminina de Tremembé. Os 2 carros de transporte de presos e a escolta da Polícia Militar chegaram ao fórum pouco depois das 9 horas da manhã. O julgamento deve durar 5 dias. A promotoria acusa Elise de homicídio triplamente qualificado. Os agravantes são motivo torpe. Para a promotoria, Elise matou por vingança e dinheiro. Meio cruel. Ela teria esquartejado o marido ainda vivo e sem chance de defesa da vítima. Tanto o Ministério Público quanto a assistência de acusação, nós estamos absolutamente preparados. O processo está realmente dentro daquilo que a gente precisava. A nossa ótica, nós teremos uma acusação, um trabalho sério na defesa da sociedade, volto a insistir, na defesa da vida. A defesa alega que foi um homicídio simples. Os advogados dizem que Elise atirou no marido depois de uma discussão, sem motivo torpe, e que o esquartejamento veio depois, quando Marcos já estava sem vida. Diz ainda que a vítima era maior e mais forte que Elise e poderia ter se defendido. As 3 qualificadoras que o promotor colocou são absolutamente incabíveis. Elas são manifestamente contrárias à prova que está no processo. Colocar essas qualificadoras para ela é querer uma vingança pública absolutamente inadmissível nos dias de hoje. Elise ainda será julgada por ocultação e destruição de cadáver, mas é a decisão do júri sobre as qualificadoras que pesará mais no tamanho da pena. Compondo homicídio com as 3 qualificadoras, mais ocultação e destruição de cadáver, nós estimamos em 25 anos aproximadamente. Eu não estou pensando ainda na questão de pena. Eu acho que os jurados eles precisam conhecer, quem tem que pensar com relação a isso, a pena é o juiz. Eu tenho que possibilitar a ela que ela tenha o julgamento mais justo possível. Esse debate entre a acusação e a defesa promete, né, Andressa? E ficou claro que a questão não é a autoria do crime, até porque a Elise confessou o assassinato. Na verdade, são as circunstâncias que vão definir a pena de prisão para ela, correto? É isso mesmo, Tralli, exatamente, né? O júri vai decidir, aí vai ouvir todas as testemunhas também, vai ver as perguntas, né, que as partes vão fazer e vai decidir se de fato houve, né, essas circunstâncias de motivo torpe e também de dificuldade de defesa da vítima, né? Então, são 3 qualificadores aí justamente para determinar a quantidade da pena, né, que pode chegar, então, aí a acusação espera por volta entre 24 e 33 anos, é isso que determina a pena. A gente recebeu a informação que a Elise, quando o público e quando as partes entraram no plenário, que ela chorou e depois secou os olhos com um lenço. Então, eu já disse, né, que primeiro são as testemunhas de acusação, depois vem as testemunhas de defesa. São 9, entre elas um delegado, um perito que participou da investigação e um perito que foi contratado pela defesa, porque foi feita uma nova perícia no corpo de Marcos Matsunaga, né, depois que foi feita a perícia oficial. Agora a gente vai também mostrar uma reportagem que a gente preparou para você relembrar este caso. Veja só.
Tudo começou em 2004. Marcos e Elise se conheceram por um site de agenciamento de garotas de programa, quando ele ainda era casado. Em 2009, já divorciado, Marcos se casou com Elise. O álbum de fotos mostra esse casal apaixonado que viajava o mundo. Mas em junho de 2010, o conto de fadas começou a ruir. Elise descobriu a primeira traição do diretor e herdeiro da IOC. Em um depoimento à polícia, 17 dias depois do crime, ela disse que só não pediu o divórcio por um detalhe. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei para ele, e aí ele pediu perdão, falou que aquilo foi uma coisa responsável da parte dele, que ele não ia fazer mais. A filha do casal nasceu em abril de 2011. Menos de um ano depois, ele arrumou uma nova amante. Estas imagens mostram Marcos abraçado a ela na porta de um restaurante. O vídeo foi gravado uma noite antes do assassinato por um detetive particular contratado por Elise. Ela estava passando o fim de semana com a família no Paraná. No dia 19 de maio, Elise e a filha do casal voltaram para São Paulo. As últimas imagens de Marcos mostram quando ele desceu para buscar uma pizza e subiu sozinho no elevador. Algum tempo depois, seria assassinado dentro de casa. Na manhã do dia seguinte, Elise aparece no elevador de serviço com 3 malas. Ela saiu do prédio e pegou a estrada. Para a polícia, disse que iria até Chopinzinho, no Paraná, onde nasceu. Mas em Capão Bonito, cidade a 230 quilômetros da capital, decidiu retornar. No caminho de volta, um radar inteligente detectou que o licenciamento do carro estava vencido. Com as 3 malas, com o corpo esquartejado dentro do carro, foi parada, levou uma multa e foi liberada. Elise seguiu viagem e veio até a Estrada dos Pires, em Cotia, na Grande São Paulo. Aqui ela abriu as malas e jogou os sacos com as partes do corpo de Marcos em 5 lugares diferentes. Depois voltou para São Paulo, mas antes de chegar em casa, jogou as malas numa caçamba de lixo. Que horror essa história, né, gente? O promotor falou ainda que as provas técnicas apontam que alguém ajudou a Elise a esquartejar o marido Marcos Matsunaga. Só que até hoje essa pessoa nunca foi identificada. Também vai ver as perguntas, né, que as partes vão fazer e vai decidir se de fato houve, né, essas circunstâncias de motivo torpe e também de dificuldade de defesa da vítima, né? Então são 3 qualificadores aí justamente para determinar a quantidade da pena, né, que pode chegar. Então aí a acusação espera por volta entre 24 e 33 anos. É isso que determina a pena. A gente recebeu a informação que a Elise, quando o público e quando as partes entraram no plenário, que ela chorou e depois secou os olhos com um lenço. Então, eu já disse, né, que primeiro são as testemunhas de acusação, depois vem as testemunhas de defesa. São 9, entre elas um delegado, um perito que participou da investigação e um perito que foi contratado pela defesa, porque foi feita uma nova perícia no corpo de Marcos Matsunaga, né, depois que foi feita a perícia oficial. Agora a gente vai também mostrar uma reportagem que a gente preparou para vocês, para você relembrar este caso. Veja só. Tudo começou em 2004. Marcos e Elise se conheceram por um site de agenciamento de garotas de programa, quando ele ainda era casado. Em 2009, já divorciado, Marcos se casou com Elise. O álbum de fotos mostra esse casal apaixonado que viajava o mundo. Mas em junho de 2010, o conto de fadas começou a ruir. Elise... Fala agora do julgamento da Elise Matsunaga, começou agora há pouco. Você deve se lembrar, em 2012 ela matou, esquartejou o marido, Marcos Matsunaga. Ele era empresário, herdeiro do grupo IOC, né, um grande conglomerado da indústria de alimentos. Esse caso chocou todo o Brasil, foi aqui em São Paulo. O casal se conhecia desde 2004, teve uma filhinha. Na época do crime, era um bebezinho, tinha 6 meses de idade só. Andressa Roger acompanha desde cedo a movimentação no Fórum da Barra Funda e tem detalhes pra gente. E aí, Andressa, todas as partes já aí? Acusação, defesa, a Elise... Boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Sim, todos já estão aqui. O julgamento estava marcado para começar às 9 da manhã, né? Mas os 7 jurados foram escolhidos às 11h16. Foram escolhidas 4 mulheres e 3 homens. Tanto a defesa como a acusação, eles pediram para tirar 3 jurados. Então, eles puderam escolher, pedir para trocar. Então, são 4 mulheres e 3 homens. Elise já chegou, está no plenário. Ela chegou pouco depois das 9 horas da manhã, num carro da Secretaria da Administração Penitenciária. Ela está com uma roupa preta, está com os cabelos compridos e também presos.
O julgamento começa com as testemunhas de acusação prestando depoimento. São 9 testemunhas, entre elas as principais são o irmão de Marcos, a prima dele, também um funcionário, o detetive particular contratado por Elise e também as babás, as 2 babás da filhinha deles. 2 testemunhas são consideradas chaves, são os legistas que examinaram o corpo de Marcos Matsunaga. Ainda esses depoimentos, então, devem levar mais tempo. Depois, vem as testemunhas de defesa e as testemunhas escolhidas pelo juiz. Veja mais detalhes deste caso e também do julgamento que começa hoje na reportagem. Não foi possível ver Elise nem saber se ela estava acompanhada quando o comboio saiu da penitenciária feminina de Tremembé. Os 2 carros de transporte de presos e a escolta da Polícia Militar chegaram ao fórum pouco depois das 9 horas da manhã. O julgamento deve durar 5 dias. A promotoria acusa Elise de homicídio triplamente qualificado. Os agravantes são motivo torpe. Para a promotoria, Elise matou por vingança e dinheiro. Meio cruel. Ela teria esquartejado o marido ainda vivo e sem chance de defesa da vítima. Tanto o Ministério Público quanto a assistência de acusação, nós estamos absolutamente preparados. O processo está realmente dentro daquilo que a gente precisava. A nossa ótica, nós teremos uma acusação, um trabalho sério na defesa da sociedade, volto a insistir, na defesa da vida. A defesa alega que foi um homicídio. Descobriu a primeira traição do diretor e herdeiro da IOC. Em um depoimento à polícia, 17 dias depois do crime, ela disse que só não pediu o divórcio por um detalhe. Eu ia me separar e descobri que estava grávida. Falei para ele, e aí ele pediu perdão, falou que aquilo foi uma coisa irresponsável da parte dele, que ele não ia fazer mais. A filha do casal nasceu em abril de 2011. Menos de um ano depois, ele arrumou uma nova amante. Estas imagens mostram Marcos abraçado a ela na porta de um restaurante. O vídeo foi gravado uma noite antes do assassinato por um detetive particular contratado por Elise. Ela estava passando o fim de semana com a família no Paraná. No dia 19 de maio, Elise e a filha do casal voltaram para São Paulo. As últimas imagens de Marcos mostram quando ele desceu para buscar uma pizza e subiu sozinho no elevador. Algum tempo depois, seria assassinado dentro de casa. Na manhã do dia seguinte, Elise aparece no elevador de serviço com 3 malas. Ela saiu do prédio e pegou a estrada. Para a polícia, disse que iria até Chopinzinho, no Paraná, onde nasceu. Mas em Capão Bonito, cidade a 230 quilômetros da capital, decidiu retornar. No simples, os advogados dizem que Elise atirou no marido depois de uma discussão, sem motivo torpe, e que o esquartejamento veio depois, quando Marcos já estava sem vida. Diz ainda que a vítima era maior e mais forte que Elise e poderia ter se defendido. As 3 qualificadoras que o promotor colocou são absolutamente incabíveis. Elas são manifestamente contrárias à prova que está no processo. Colocar essas qualificadoras para ela é querer uma vingança pública absolutamente inadmissível nos dias de hoje. Elise ainda será julgada por ocultação e destruição de cadáver, mas é a decisão do júri sobre as qualificadoras que pesará mais no tamanho da pena. Compondo homicídio com as 3 qualificadoras, mais ocultação e destruição de cadáver, nós estimamos em 25 anos aproximadamente. Eu não estou pensando ainda na questão de pena. Eu acho que os jurados eles precisam conhecer, quem tem que pensar com relação a isso, a pena é o juiz. Eu tenho que possibilitar a ela que ela tenha o julgamento mais justo possível. Esse debate entre a acusação e a defesa promete, né, Andressa? E ficou claro que a questão não é a autoria do crime, até porque a Elise confessou o assassinato. Na verdade, são as circunstâncias que vão definir a pena de prisão para ela, correto? É isso mesmo, Tralli, exatamente, né? O júri vai decidir, aí vai ouvir todas as testemunhas.